Boa noite, amada igreja do Senhor. Todos ouvem bem? O presbítero Luciano, na hora da oferta aqui, esqueceu de ligar o microfone, né? Não sei se estava ligado, se não estava. Todos estão ouvindo bem. Com a graça de Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos da palavra de Deus, aprendermos um pouco mais, refletirmos. Acho que é sempre uma excelente oportunidade para a gente refletir onde estamos, em que estamos fazendo, o que nós vamos fazer da nossa vida, trazer a Bíblia, colocar a luz ao nosso coração e à nossa mente, tomar as melhores decisões e trazer essa paz, esse entendimento, essa sabedoria para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então a gente vai trazer a temática Vivendo a Palavra e vamos discorrer sobre isso, o que é viver, como nós podemos viver a palavra, que oportunidades que a gente tem de aplicar a palavra e trazer aqui alguns exemplos práticos para a nossa vida de como que a gente pode aplicar isso em nossos dias. Então, saudar os irmãos que estão nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus, sintam-se à vontade, também os que assistem pela internet, sejam abençoados, e agora nós vamos orar na graça do Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de ouvir, de ler, de aprender a Tua Palavra. O nosso pedido e o nosso desejo é que a Tua Palavra seja o centro desse lugar, que o Senhor Jesus seja exaltado, que o Teu nome seja adorado e que a Tua paz e a Tua sabedoria venha reinar em nossos corações, trazendo entendimento, trazendo luz e trazendo cada vez mais instrumentos para lidarmos com os desafios do nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Então, vivendo a palavra, e a gente faz algumas analogias da palavra, sendo a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, e como isso pode interferir diretamente na nossa vida, na vida prática mesmo. E a gente entende que a Bíblia é uma palavra diferente. Nós lemos livros, nós entendemos apostilas, estudamos diversos assuntos, e a Bíblia, a gente entende que ela é a palavra de Deus. A gente entende que ela, além de ter ali uma porção de histórias, uma porção de instruções, além de ter registro de época, registro de moeda, registro de impérios, além da Bíblia ter registros geográficos que ajudam até hoje os arqueólogos a direcionar e a entender um pouco daquilo que aconteceu. A Bíblia tem muito conteúdo também sobre a humanidade, porque ali são tratados, e na Bíblia é tratado diversos problemas da humanidade, diversas formas de como nós lidamos desde sempre com os problemas e com as dificuldades que já aconteceram até aqui. Então isso é muito importante, ter a Bíblia como raciocínio, a Bíblia como direção, a Bíblia como norte para as nossas vidas. Mas, para aquele que crê, para aquele que entende que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia além de histórias, a Bíblia além de instruções, a Bíblia além de analogias, a Bíblia além de relatos, ela também é a comunicação de Deus com o homem. E quando a gente entende isso, a gente sabe que Deus, e nós que cremos, nós colocamos, entendemos que Deus escolheu ou direcionou aquilo que nós teríamos acesso, de tudo que aconteceu, de tudo aquilo que ocorreu, e para a gente ter como base e replicar, exemplificar em nossas vidas hoje. A igreja vai abrir junto comigo, Mateus 28, de 18 a 20. Tendo isso como base, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia é Deus falando conosco, de que a Bíblia é o direcionamento que Deus quis dar ao nosso coração e à nossa vida, vamos ver que boas práticas a gente pode replicar nessa noite. Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20, diz algo interessante para a gente. A Bíblia diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí o ponto importante desse texto que a gente vai destacar hoje. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Certamente a gente já ouviu falar, a nossa mãe, principalmente a mãe, né, tem esse cuidado de falar assim, vai com Deus. Ou alguém que gosta da gente, assim, vai com Deus, venha com Deus, volta com Deus.
E geralmente isso é uma associação de carinho, né? A pessoa, o que ela está querendo dizer? O que essa frase expressa? Espero que você chegue bem. Espero que você vá bem. Que Deus te guarde, que Deus te acompanhe. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te acompanhe, que Deus esteja com você. Para o crente e para o não crente, isso é bom, né? Isso é uma forma de demonstração de afeto, de carinho. Obviamente, essas expressões elas vão passando ao longo do tempo e a gente vai se acostumando com isso, mas a reflexão dessa noite vai muito em cima disso. O que é a presença do Senhor em nossas vidas? O que é ir com Deus e ir sem Deus? O que é viver com Deus e viver sem a presença de Jesus? Ele falou, eu estarei convosco até a consumação do século. Veja que interessante, a gente tem acesso à presença de Jesus em nossas vidas. A presença de Jesus em nossas decisões. A presença de Jesus nos desafios que a gente enfrenta. E isso é uma bênção, uma dádiva que o Senhor nos dá. E esse sentimento, para falar hoje, essa palavra, veio de uma... Eu estava contando uma história para o Nicolas, e ele me fez uma pergunta, que na hora eu falei, meu Deus, vamos lá, tem que pensar. Estava contando para ele a história da multiplicação dos pães e peixes, que uma criança, um jovem chega e ajuda, né, com os pães e peixes. E ele me perguntou, e a gente fala da multiplicação e tudo mais, e etc, todo mundo sabe a história, e ele falou assim, e aí, se Jesus não estivesse lá? Então, eu ia falar assim, iam voltar com fome, sei lá, alguma coisa assim. E se Jesus não estivesse lá? E daí, eu comecei a pensar em várias coisas, até parei de contar a história para ele. Eu falei, meu Deus, e se Jesus não estivesse ali, aqui, na minha vida, naquela história, naquela situação? E se Jesus não estivesse na minha casa? E se Jesus não estivesse me acompanhando no trabalho? E se Jesus não estivesse me acompanhando na igreja? E se Jesus não estivesse me abençoado com meu filho, na minha família? E se Jesus não estivesse com você e comigo? Quantas histórias nós passamos e quantas coisas nós vivemos e Jesus estava lá? E humanamente a gente tem uma falha. Nós nos acostumamos com aquilo que nós conquistamos. Nós nos acostumamos com aquilo que nós recebemos. Quer ver? Uma criança quer um presente, quer um presente. Se você prometer isso para ela, ela vai te cobrar até você receber. Até ela receber. Depois que ela recebe, ela brinca. Tá aqui o Daniel, tem filha pequena, tem bebê aqui pequena. Depois que recebe o brinquedo, o que acontece? Já era, quer outro, né? E a gente recebeu a presença de Jesus em nossas vidas e é um presente maravilhoso. Só que com o tempo a gente vai se acostumando com isso. E passa a dar o devido valor para que é a presença de Jesus em nossas vidas. E aí, essa pergunta, e se Jesus não estivesse lá? Tinham várias histórias, só que a gente tem aqui 40 minutos para trabalhar, então eu tive que segregar em 3, então não se preocupem que tem dificuldade de assimilar, assimilar essa história, a gente vai dividir em 3 partes, bem tranquilo, 3 histórias interessantes, e a gente vai refletir, e se Jesus não estivesse lá? A primeira história foi essa, um outro exemplo que a gente falou, está lá em Mateus 15, de 32 a 39, não precisa abrir, mas se você quiser anotar para ler em casa depois, é interessante. Essa primeira história fala que Jesus estava com os discípulos, a Bíblia diz assim, tenho compaixão, Jesus fala para eles, eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram, onde que haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, Jesus tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Tem uma conta básica para quem já fez evento e quem faz evento, que é a quantidade de por quilo, né? Quantos gramas um ser humano normal, não adianta falar assim, 1,5 kg, isso aí não é normal. O ser humano normal, numa festa, numa confraternização, ele vai comer 400 gramas, essa é uma conta base, tá? Ele pega pelo menos, pela média, e tira essa quantidade de 400 gramas.
Conta simples, tá? 4.000 vezes 400 gramas, a gente está falando aqui de 1 tonelada, 1,6 toneladas. 1.600 quilos seria o necessário para alimentar aquela turma com 400 gramas. Só que aí, eu nem fiz essa conta porque já era invenção demais, mas estavam há 3 dias no deserto, calor, frio, calor, frio, calor, frio, e ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. E aqui eu contei na conta só os homens, mas a gente está falando aqui de 1.600 quilos de alimento. Por mais organizados que os discípulos fossem, por mais preparados que eles fossem, a logística para alimentar 1 quilo ou 1.600 quilos seria surreal, ainda mais no deserto, falando de armazenar, e de levar, e guardar, e carregar, e etc. Mas tudo bem. O que eu queria destacar aqui é o efeito disso, 1.600 quilos, ok? Mas tem pontos interessantes que a gente começa a analisar. E se Jesus não estivesse lá? A primeira análise que a gente faz é, e se Jesus não estivesse lá, será que a multidão estaria lá? A gente mataria a resposta já aqui, né? Provavelmente não. E aí, o que a gente pode associar às nossas vidas? Muitas vezes, nós reclamamos de decisões que só existem porque Deus nos deu algo. Para facilitar, sabe aquela pessoa que reclama que vai ter que pagar mais imposto porque ela recebeu um aumento de salário? Conhecem pessoas assim? O cara que começa a reclamar do preço da gasolina, mas ele não tinha carro. Agora ele tem um carro. Aí ele fala, a gasolina tá cara. Mas tu andava de ônibus um dia desse? Ele não tinha que se preocupar com a gasolina, né? Muitas pessoas reclamam de decisões que têm que tomar porque receberam algo de Deus. E aqui a gente está falando de um problema que eles tinham que resolver, um problema que Jesus se interpôs para resolver, mas ele só existiu porque Jesus estava lá. Essa situação só ocorreu porque Jesus estava lá. Mas vamos lá. E o que a gente pode fazer disso? Tem 2 pessoas no momento de decisão, tem 2 grupos de pessoas que são bem característicos. Tem um grupo de pessoas que eles vão focar no problema e tem um grupo de pessoas que vão focar na solução. Vocês conhecem, né? Devem conhecer vários exemplos de pessoas que você fala de uma coisa assim, mas está difícil. Olha, tem muita gente para comer. E outra, a gente está no deserto. E outra, já está tudo fechado uma hora dessa. E outra, são 4.000 pessoas. E outra, para alimentar dá 1.600 quilos aí. E Jesus pergunta, o que vocês têm? E tem um detalhe interessante. Essa é a segunda multiplicação de pães e peixes, tá? A primeira já tinha acontecido, que foi essa história que eu estava contando no começo, e essa era a segunda. E os discípulos esqueceram com quem eles estavam. Eles começaram a olhar para o deserto, eles começaram a olhar para a multidão, eles começaram a olhar para todo o problema que envolvia aquela situação. E a primeira resposta foi, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? E Jesus foi muito inteligente, ele trouxe à tona e traz essa reflexão para a gente. Ele pergunta, o que é que vocês têm? E muitas coisas na nossa vida, em nossas vidas, aplicando essa palavra, nós temos que parar de olhar só para o problema. Parar de olhar só para a dificuldade, parar de olhar só para aquilo que pode dar de errado e começar a olhar o que eu tenho na minha mão, o que tem, o que eu posso fazer, quais são as conexões que eu tenho, quais são as habilidades que eu tenho, quais são as ferramentas que eu tenho. É disso aqui que Jesus vai multiplicar, é disso aqui que Deus vai usar para abrir portas, é disso aqui que Deus vai usar para encontrar caminhos. E foi assim que aconteceu. Ele pegou daquilo que os discípulos apresentaram de ferramenta. Muitas vezes nós queremos viver o extraordinário. Queremos viver milagres. Nós queremos viver coisas diferentes. Mas nós nem trabalhamos com aquilo que é ordinário, aquilo que é da ordem, aquilo que existe de ferramenta. Nós nem muitas vezes esgotamos as tentativas. E muitas vezes nós nem paramos para pensar naquilo que nós podemos fazer.
Já nos preocupamos direto no problema, focamos na dificuldade e aí existe um bloqueio. Quando você começa assim, dificilmente você vai achar a solução para responder o seu desafio. Se alguém te dá um desafio, se existe a vida te apresenta um problema, um desafio que pode aparecer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, e se você, quando recebe isso, já descarta a possibilidade de resolver, você já começa perdendo de 3-0. E o que Jesus nos ensina nesse momento é que os discípulos precisavam olhar não só para o deserto, não para a quantidade de pessoas, primeiro, para quem estava com eles, e segundo, para o que eles tinham em mãos. Jesus estava com eles no deserto, e eles tinham em mãos pães e peixes. E o que aconteceu? Sobejou. A Bíblia diz aqui que eles encheram 7 cestos. São detalhes que a Bíblia vai colocando e a gente precisa sempre ilustrar e trazer à tona, aumentar, dar um zoom naquilo que é. Eles tinham 7 pães e alguns peixinhos. Depois que todo mundo comeu, depois que todo mundo se fartou, tinham 7 cestos cheios. Ou seja, tinha mais do que quando começou. Porque Deus trabalha com abundância. Porque Deus trabalha com o sobrenatural. Ele cria as coisas. Não teria essa quantidade se Ele não tivesse criado. E o que a gente pode trazer para as nossas vidas, diante de problemas e dificuldades como esses que os discípulos enfrentaram, é que se você crer, Deus vai te dar oportunidades. Deus vai te dar caminhos. Se não tiver caminhos, Ele cria caminhos. Se não tiver oportunidades, Ele cria oportunidades. E aquilo que você tem, Ele vai potencializar. Se você tem 7 pães, Ele vai encher 7 cestos. Aquilo que você tem de capacidade, de habilidade, entregando nas mãos dEle e confiando de que Ele pode cumprir isso na sua vida, Ele vai potencializar, Ele vai multiplicar. E é por isso que a gente precisa crer quem está conosco. Óbvio que aquele que não crê, Jesus não está com ele nessa dificuldade, ele vai caminhar apenas naquilo que ele tem nas mãos e caminhar apenas naquilo que ele pode fazer ali com suas próprias mãos. Mas nós que cremos, entendemos que ele é abundante, ele cria oportunidades, alternativas, ele multiplica as chances de todos aqueles que se dispõem a viver isso. Sobejou, gente, sobejou. 7 cestos. Isso é para nos mostrar que ele cria. Um outro exemplo interessante de uma outra história está lá em Marcos capítulo 4, do versículo 35 a 41. Exemplo clássico para a gente falar sobre barco, né? Quando a gente fala sobre barco, quem está com você no barco e etc. Essa história é muito tradicional, muito conhecida por todos nós. A Bíblia diz, lá em Marcos 4, de 35 a 41, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para uma outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa história tem um sentido figurado muito interessante, muito bacana de ouvir e explicar até para crianças, para outras pessoas, de como que funciona a presença de Jesus em nossas vidas. Jesus estava no barco e ele dá um direcionamento para os discípulos que era para levar para o outro lado. E claramente a gente entende aqui que veio uma tempestade de vento e aquilo agitou bastante eles e todas as pessoas que estavam ali no barco, os discípulos, e ali tinham outros barcos também. E a Bíblia relata aqui que as ondas se arremessavam contra o barco. Isso por si só, tem gente que gosta disso, né? Isso por si só já seria o suficiente para ficar meio agoniado com isso, né? Isso por si só, para muitas pessoas, já é motivo de ficar: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Esse barco aqui balançando para lá e para cá.
E aí, para completar a brincadeira, para piorar, o barco começa a se encher de água. Ou seja, o barco enche de água, o que acontece? Depois disso, qual é o próximo passo? Naufragar, né? Então, imagina, de noite ali, todo mundo um pouco cansado, aí começa uma tempestade do nada, aí bate o vento, as ondas batem lá. Não sei se todos os irmãos aqui já tiveram, no banzeiro já é ruim, mas no mar é bem pior, a intensidade e tudo mais, né? E aí, começa a encher de água o barco. E aí eles olham na popa de Jesus dormindo. Humanamente, o que a gente vê? Meu Deus, não é possível que ele está dormindo, a gente está se matando aqui, tirando água, e está batendo vento, e a gente está começando a ficar com medo, e bate o desespero. Na hora do desespero, são poucas as pessoas que têm um controle emocional para raciocinar, né? Geralmente fica aquela agonia e ninguém faz nada, fica um para o lado, outro para o outro, e aquela loucura estava acontecendo ali. E eles apresentam aqui o texto um grande contrassenso, que é o desespero da tripulação, uma agonia, uma tempestade. Vocês conseguem imaginar aqui uma confusão, né? E o contrassenso é esse desespero versus Jesus dormindo na popa, deitado em seu travesseiro. Isso nos ensina muitas coisas. E a gente não está falando nem só sobre barco. A vida, ela vai apresentar muitas dificuldades. A vida vai apresentar muitas tempestades. A nossa vida é cercada e recheada de desafios. Às vezes ela vem como uma marola, às vezes é tempo de bonança, e às vezes ela vem com muita intensidade. O que a gente não pode fazer, aquilo que Tiago diz, é ser levado pelas ondas. Jesus nos ensina aqui muito além do que o controle de ondas ou o controle de ventos, porque ele deu uma ordem, o vento cessou, o mar quietou e tudo parou. Mas Jesus ensina que a solução vem de dentro para fora. Dificuldades a gente vai encontrar. E digo mais, crises estão mais recorrentes do que a gente imagina. Por exemplo, agora todo mundo sabe que tem uma guerra acontecendo na Ucrânia e na Rússia, certo? Vocês ouvem falar mais alguma coisa sobre isso? Tá acontecendo uma guerra. Tem uma guerra Israel-Líbano. Tá tocando terror lá. E fora outras guerras civis que a gente nem sabe porque a mídia não vai colocar pra gente. Tem guerra civil na África, tem problemas acontecendo, tem tentativas de hacker, de invadir contas, de destravar algumas coisas. Fora o mundo espiritual, que acontece uma guerra infinita de quantidade de coisas que a gente nem imagina. Então, sinto informar para quem acha que as coisas vão melhorar, que vai ficar tudo paz e amor daqui em diante, que a gente vai encontrar facilidade. A tendência, irmãos, é piorar até que ele venha. A gente tem essa consciência como igreja. A gente ouve a gente é conscientizado sobre isso desde sempre. Mas e aí? E aquele que fica agoniado diante de todas essas coisas? E aquele que fica muito ansioso diante de tudo isso? E aquele que fica desesperado diante desses problemas? Ele vai ficar igual os discípulos no barco. E o que Jesus ensina pra gente? Dificuldades vão existir, ondas vão bater, vai ter vento, vai ter ventania, vai ter problema. Mas nós não vamos perder a paz que está em nosso coração. A paz que nos dá, a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que nós, como igreja, buscamos. Essa é a paz que nós, como igreja, temos em nosso coração. Porque diante da dificuldade, diante dos problemas, a gente sempre vai lembrar que Jesus está no nosso barco. Isso importa. Isso é o mais importante. Agora, e se Jesus não tivesse lá? Imagina o desespero, provavelmente naufrágio. Imagina a agonia. Era gente se jogando na água, pulando. E quem sabia nadar, nadava. Quem não sabia, não nadava. E nessa hora, é uma agonia só. Mas Jesus estava lá. Jesus estava no barco. Ele deu ordens a respeito do vento e do mar.
E aí, ele nos ensina que apesar dos grandes estímulos externos, e apesar de grandes coisas estarem acontecendo ao nosso redor, nós temos que ter a certeza daquilo que está escrito em Isaías. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. É esse exercício de fé que Deus quer que nós pratiquemos. Não é fácil, obviamente, isso não é fácil, isso não é simples. Mas é o exercício, é a prática, é a confiança de que a sua vida está sendo dirigida e está sendo presenciada, está sendo acompanhada pela presença de Jesus. Uma outra história muito interessante para a gente trazer à tona nessa noite foi quando a presença de Jesus impediu que outras pessoas determinassem o fim de uma mulher. João 8, de 1 a 11, não vou ler tudo, eu vou só pegar aqui alguns trechos. Essa parte da história fala que os escribas e fariseus, eles trouxeram à presença de Jesus uma mulher que foi pega, que foi surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Nós sabemos da história aqui que Jesus fez, escreveu lá na areia, ele ficou refletindo, deixou eles pensarem, isso tudo é um exercício, eles estavam pensando, raciocinando, e aí ele indagou. Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, não foi Jesus quem acusou, foi a própria consciência, eles ficaram pensando assim, é verdade, quem atira a primeira pedra, quem não tiver pecado, então eu tenho pecado, nem vou tirar essa pedra. E foram soltando de um por um, e no final Jesus chega com a mulher e fala: ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Isso está lá em João 8, de versículo 1 a versículo 11. Nesse caso, a presença de Jesus foi fundamental para que o CPF daquela mulher não fosse cancelado, né? Ia ser cancelado ali naquela hora. E a presença dele foi fundamental para isso. Mas Yuri, humanamente, né, a gente tem aquele senso de justiça, mas ela foi pega em pecado, né? Ela foi pega ao vivo, ela foi pega em pecado. E tu, alecrim dourada, nunca pecou? É esse raciocínio que Jesus convida ali os fariseus e os escribas. Eu falei, peraí, vocês querem matar essa mulher? E vocês, que tipo de julgamento é esse que vocês estão fazendo? Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E assim, irmãos, a presença de Jesus é defesa para as nossas vidas. Mas por que, Yuri, defesa para as nossas vidas? Porque ele pagou um alto preço. O preço de sangue, pagou naquela cruz, o preço dos nossos pecados, do meu e do seu pecado, de todos nós, de toda a humanidade, daquele que aceita, daquele que não aceita. Ele pagou o preço de todos os pecados que nós cometemos e aqueles que vamos cometer. E quando o inimigo tenta determinar o fim da tua vida, o fim da nossa vida, é ele quem para, é ele quem determina o nosso tempo e a nossa vida, é ele quem nos protege. E Jesus, naquele momento, foi fundamental para aquela mulher. E ele é fundamental contra ataques, ele é fundamental contra investidas aos nossos corações, às nossas mentes, às nossas famílias. Ele é fundamental, a presença dele em nossa casa. Nós nem sabemos, porque existe um reino espiritual que nós não temos visão, nós não temos acesso. Existe um reino espiritual de investidas malignas constantes contra a minha e contra a sua família. E contra todo o propósito de Deus que existe em nossas vidas. E é por isso que a gente tem que agradecer cada dia a presença de Jesus. E convidar cada dia mais: Jesus, faz parte da minha família, faz parte da minha casa. Seja convidado a entrar, você é bem-vindo, a casa é sua, você pode morar em meu coração, a minha família é tua, a minha casa é tua, o meu trabalho é teu. É assim que a gente convida a presença de Deus. E onde há a presença de Deus, o inimigo se afasta. Porque onde há luz, não há trevas. Andar na palavra, irmãos, é proteção.
A Bíblia diz, Provérbios 16, 17, o caminho dos retos é desviar-se do mal. Trazendo na prática, Yuri, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Se você praticar a palavra, você vai se desviar do mal. Se você praticar a palavra lá no seu trabalho, você vai se livrar de ciladas. Se você praticar a palavra lá na sua casa, o marido com papel de marido, o esposo com papel de esposo, a esposa com papel de esposa, o pai com papel de pai, o filho com papel de filho, cada um fazendo aquilo que a palavra diz, nós não teríamos problemas que nós enfrentamos. Os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos são parte dos desvios de decisões que a gente toma diante das escolhas que nós temos. Por que que muitas pessoas carregam uma consciência pesada? Por exemplo, pecado oculto. Por que pecado oculto? Oculto, diante de Deus nada se esconde. Mas algumas pessoas carregam um peso tão grande porque não vão confessar, porque não vão pedir perdão. Porque a palavra de Deus diz que quando Ele perdoa. Está perdoado. E por que carregar esse peso? Por que muitos enfrentam problemas no casamento? Porque o marido não está fazendo o papel de marido. A esposa não está fazendo o papel de esposa. E essa dificuldade de assimilar aquilo que nós temos que fazer diante de Deus é o que vai colocar a gente em apuros. Então, quando você entender aquilo que diz em Provérbios, o caminho dos retos é desviar-se do mal. Essa é a prática da palavra de Deus na vida real. Quando você entende que você se desviar do mal, o que é mal? É roubar, é mentir, é enganar. E aí você vai entendendo na Bíblia, e você vai ler a Bíblia, você pode ler Provérbios, inclusive tem muitas instruções. Quando você pratica isso, você vai ver que a sua vida vai caminhar. Tem muitos exemplos interessantes na Bíblia. Tem um que eu gosto bastante, que fala sobre trabalho. Eduardo que trabalha, aqui os irmãos trabalham. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a Bíblia ensina o quê? Faça como se fosse para o Senhor. Na prática, excelência em tudo que você fizer. Irmão, se você for excelente em tudo que você fizer no seu trabalho, na sua rotina, eu duvido que você não cresça, ou que você, se o ambiente não for de crescimento, que você não vá para um ambiente de crescimento, porque isso é certo, isso é bíblico. Faça como se fosse para o Senhor. Quando você aplica a palavra na sua vida, é certo o crescimento, é certo a evolução, é certo as bênçãos na sua vida. Mas aí, o contrário disso, faça como se fosse para o Zezinho. Faz de qualquer jeito. E aí, Eduardo, como é que a gente consegue uma promoção lá na Yamaha? É fazendo de qualquer jeito? Fazer de qualquer jeito, irmãos, tem muita gente fazendo. Muita. Vocês já foram mal atendidos aqui em algum lugar? Não é pouco, né? Misericórdia. É fazendo de qualquer jeito. Agora, você chega num lugar, por exemplo, não vai num restaurante, você é bem atendido, é a primeira coisa que vai marcar a gente. Puxa vida, esse garçom, essa garçonete me atendeu bem. Por quê? A gente está tão acostumado com as pessoas atendendo mal. E é por isso que eu digo, quem fizer bem feito, fazendo como se fosse para o Senhor, vai crescer, vai avançar. Vai ter também a paz e a consciência de quando for deitar, de que eu dei o meu melhor. Eu estou num processo, eu estou fazendo o meu melhor. É diferente do que aquele que deita e fala, não, hoje não dei o meu melhor. Então você não vai conseguir descobrir até onde você pode chegar. Aquele que faz como se fosse para o Senhor e pratica essa palavra, ele vai avançar, ele vai crescer. O peso daquela mulher diante dos inimigos era a morte. Mas Jesus interviu, e assim é conosco. O inimigo tenta nos alcançar inúmeras vezes em nossas fraquezas. E é por isso que a gente precisa andar se desviando do mal. Por quê? Quando ele tenta, é para derrubar. Quando ele derruba, é para julgar.
E quando ele te julga, é para te sentenciar. Então não tem brincadeira. Ele vai tentar te derrubar. Conseguiu te derrubar, vai colocar aquele peso na sua cabeça até ou você se rende ao inimigo, que é o péssimo, ou você pede perdão e se derrama diante do Senhor, e Ele restaura a sua vida e restaura a sua mente. Porque daí em diante é ladeira abaixo. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que Ele não só perdoa os nossos pecados, mas também nos convida a viver uma vida reta na sua presença. E dentro desses 3 exemplos que a gente trouxe, de 3 histórias simples, a gente entende que viver a palavra é a aplicação do conceito daquilo que nós ouvimos aqui. Muitas vezes o pastor traz uma palavra, pastora, os ministros aqui trazem. Mas aqui são instruções da parte de Deus e a gente tem que pegar essas palavras, essas instruções. E aí, pensando, como que eu posso aplicar isso na minha vida? E aqui nós somos munidos de muita informação, de muitas palavras para que nós peguemos isso e apliquemos em nosso dia a dia, em nossa vida. Viver a palavra é aplicar todos esses conceitos em nossa vida. Isso é certeza de bênção, é certeza de crescimento. Viver a palavra também é enxergar do espectro da fé como Deus quer que nós encaremos os desafios. Porque se Deus deu a palavra de Deus e Ele entendeu que isso aqui era necessário para nos instruir, Ele quer que eu e você tomemos decisões e vivamos nossa vida de uma forma que isso aqui seja norteador para as nossas decisões. Que seja norteador para as nossas escolhas em nossas vidas. Isso é aplicar a palavra. Isso aqui não é uma palavra morta. Isso aqui é uma palavra viva. Hoje a gente falou de 3 histórias que falam sobre escassez, sobre crise e sobre julgamento. Tinham várias outras histórias, mas acho que esses 3 temas são extremamente relevantes nos nossos dias atuais. Como nós lidamos com escassez? A Bíblia nos ensina. O que os discípulos fizeram, o que eles tinham que fazer, o que aconteceu lá no deserto. Como nós lidamos com crises? A Bíblia nos ensina o que estava acontecendo naquele barco. Como nós lidamos com julgamento? A Bíblia nos ensina o que Jesus falou diante daqueles fariseus e escribas. E certamente nós já passamos por algum desses problemas. Nós já enfrentamos crises, nós já enfrentamos escassez, passamos por algum tipo de aperto financeiro, material. Como lidar com a escassez? Confiar que Deus está conosco. Como nós lidamos com crises? Confiar que Deus está conosco. Como nós lidamos com julgamentos? Confiando que Deus está conosco. Porque a presença de Jesus, como nós falamos, é o que importa para as nossas vidas. A presença de Jesus em todas as suas decisões é o que importa para a tua vida e para a minha vida. Aprendemos que em momentos de escassez, Jesus nos ensina a confiar que Ele não vai dar alternativa. Ele cria oportunidade. As crises sempre existirão e sempre vão existir. Caminhando para o fim dos dias, elas vão se intensificar. Então o que nos resta? Confiar na presença de Jesus. Confiar que com Jesus nenhum barco vai naufragar. Que a sua vida não será um naufrágio. Porque Ele está com você no barco. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho da doença, não importa o tamanho da enfermidade, não importa o tamanho do problema que nós vamos enfrentar nas nossas vidas. O que importa é que Jesus está no barco. Também sabemos que Ele é o nosso advogado justo e fiel, e todo julgamento embasado em nossos erros passados ou pecados confessados e tratados, eles foram perdoados e quitados com um preço inestimável, lançados no mar do esquecimento, e que nós temos a paz e a tranquilidade de que temos mãos limpas para levantar, para adorar e louvar o nome do nosso Senhor. Jesus foi e é o maior líder que já existiu. Não sei se vocês já assistiram, tem uma série na Netflix que fala sobre o Michael Jordan, chama Arremesso Final.
Eu só vou dar um exemplo aqui de como é interessante a gente ter um centro, um ponto de atenção em nossas vidas. E o que era o Michael Jordan? Todo mundo sabe, né? Ele foi, para muitos, existe uma dúvida aí, enfim, né? Depois a gente discute sobre isso. O melhor jogador de basquete da história. E o que acontecia? Tem um lance que é o último lance do basquete. E as jogadas, o que acontece? As jogadas são feitas para que aquele jogador que o técnico escolhe faça o arremesso final. Isso vai decidir uma partida de se ganha ou se perde. E ali tinha o Michael Jordan, né? Então, obviamente, todas as partidas ele era o arremessador final. Mas o que ele representava ali para o time dele, para aquelas pessoas? Ele era a referência, ele era a liderança. Então, no momento de dificuldade, o que eles faziam? Bola para ele. No momento de aperto, bola para ele. Quando estava ganhando, eles até brincavam um pouquinho mais. Mas o que Jesus é para as nossas vidas? Ele é a referência. Ele nunca pode deixar de ser o referencial para as nossas vidas. E todas as decisões nós vamos fazer o quê? Olhar para Ele. Nós vamos ver, assim, eita, Jesus está comigo, então vamos para cima, vamos, vai conseguir, nós vamos avançar, nós vamos conseguir, nós vamos passar por essa dificuldade, nós vamos superar esse desafio, porque Jesus está comigo, Ele está presente, Ele vive em mim, Ele está comigo, Ele está com a minha família, Ele está com a minha casa. E é isso que a gente precisa ter. Ele foi e é o maior líder que já existiu. Faltou pão, os discípulos procuraram quem? O bicho estava pegando no barco. Eles foram procurar quem? Jesus. Até acordaram ele, né? Misericórdia. Estava dormindo, eles foram acordar ele. Diante das nossas dificuldades e problemas, diante das nossas vitórias e derrotas, diante de todas as dificuldades que nós temos, diante dos desafios que eu e você vamos enfrentar, de todos aqueles que nós já enfrentamos, de tudo aquilo que está por vir, coloque diante de Jesus. Coloque diante da presença de Deus. E nós teremos a certeza de que estamos no caminho correto. E para finalizar, a palavra que diz em João 14, de 1 a 6, para tranquilizar o meu e o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho para as nossas vidas. Glória a Deus. Ministério de Louvor, pode subir. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por todos os desafios que nós já enfrentamos, por todas as lutas que nós já passamos, mas nós tínhamos a certeza que Tu estavas lá conosco. Nós te agradecemos, Pai, porque nós chegamos até aqui. E se estamos de pé, foi porque a Tua mão nos segurou. Nós te agradecemos porque Tua misericórdia se renova a cada manhã. E por conta da Tua misericórdia, nós não fomos destruídos. E nós podemos levantar a nossa voz, nós podemos levantar as nossas mãos e Te adorar, e Te render graças, e Te agradecer, porque Tu és o Senhor de nossas vidas. É Tu quem está no controle do barco. Não existe deserto, não existe escassez, não existe limitação para aqueles que creem que o Senhor está conosco. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és fiel e nunca nos abandonou. Nós podemos olhar para Ti em qualquer dificuldade e saber que Tu estará lá conosco. Pode a mãe abandonar o filho. Pode um líder abandonar o rebanho. Mas o Senhor jamais nos abandonará. Ele jamais deixará um filho seu sem resposta. Ele jamais deixará um filho seu sem ajuda, sem auxílio. E por isso nós te agradecemos e te louvamos, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso líder, o nosso pastor, o nosso Deus, o nosso Salvador. A Ti rendemos graças, Pai. Amém. Aleluia.